Fala pessoal, tô de volta aqui. Eu tava tentando voltar aqui o canal, mas sempre que eu gravava, sei lá, não publicava. E hoje eu tive um sonho, fui lembrar agora há pouco desse sonho que eu tive e pronto. Vai ser esse podcast aqui raiz, né, focado apenas no áudio, né, não é um podcast moderno, né, tem que ter investimento, né, que eu vou tratar sobre isso que Deus me impulsionou, tá? Disse para me fazer através de um sonho. Tá, eu já tenho esse entendimento há um tempo, porém, por que eu sonhei com isso novamente? Né? E da forma que eu sonhei, entendo claramente, tá? Como realmente um sonho vindo da parte de Deus, até porque o sonho não está contrário à palavra, ele está em concordância com a palavra, tá? Então não é algo proveniente da minha cabeça ou de algum espírito de engano, tá? Vamos lá. Eu não vou contar assim, tipo, da forma que exatamente como Deus falou comigo no sonho, tá? Eu vou contar o que Deus falou para me falar, tá? O ensinamento é o seguinte: vamos falar sobre as duas testemunhas, tá? As duas testemunhas, elas são dois profetas literais, mas também são dois grupos de cristãos, os gentios e os judeus cristãos, tá? Porque Paulo diz, a Bíblia diz que somos um em Cristo, não há diferença entre grego, judeu, homem, mulher, todos somos um. Óbvio que existe a diferença, homem, mulher, grego, judeu, né? Mas o que está querendo dizer ali? Em Cristo todos somos um, entendeu? As promessas são para todos, a salvação é para todos, o reino é para todos, tá? Então, eu não sei quem são as duas testemunhas literalmente, se é Enoque, se é Moisés, se é Elias, não sei, tá? Se é outros, não sei. O fato é que existem duas testemunhas literais, pronto. E a gente vai saber quem é quando isso acontecer, tá? Nós saberemos, porque o Espírito Santo testificará conosco, pronto. Não vai ser um achismo, eu sinto, eu acho que é, tá? Só que nós também somos testemunhas, porque nós recebemos o Espírito Santo, tá? Então, o Espírito Santo, ele nos capacita a testemunhar a Jesus. É ele que nos faz testemunhar a Jesus, entende? E o ato de ser mártir, só é possível ser um mártir cheio do Espírito Santo, tá? Não tem como ser mártir vazio do Espírito Santo. Não tem. Então, essa história que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, isso não bate, tá? Vai existir um momento, sim, quando acontecer a ressurreição e o arrebatamento, aí o Espírito Santo não vai estar mais operando na terra para a salvação, porque já vai estar definido os que foram salvos e os que não foram. Pronto. Só que os pré-tribulacionistas, eles colocam isso de uma forma errada, né? Não, você vai ser salvo na grande tribulação pelo seu próprio esforço. Pô, então Jesus morreu para mim por quê? Se eu posso ser salvo pelo próprio esforço, né? Entende? Não é possível ser salvo sem a ação do Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo. Entende? Não tem como, tá? Então, vou explicar o seguinte. Imaginem que surgiu o tempo das duas testemunhas, tá? Eu não creio que isso vai acontecer agora, tá? Ainda tem tempo ainda para acontecer, tá bom? Eu vou imaginar lá no futuro, pronto, chegou o tempo. Então as duas testemunhas, elas vão estar profetizando, pregando, elas vão estar perturbando a terra. A Bíblia deixa isso claro, tanto é que quando elas morrem, os moradores da terra, né, começam a comemorar, mandar presentes, celebrar uns aos outros, né? Então você vê que não tinha tecnologia, não tinha IA, não tinha exército, não tinha Trump, não tinha Lula, Bolsonaro, sei lá, Obama, Kamala, Elon Musk, Gerald, não tinha Macron, não tinha ninguém que conseguia parar as duas testemunhas. Pronto, não tinha, é impossível. Não tinha tecnologia para isso, não tinha poder de autoridade, não tinha STF, não tinha nada que parava, não tinha Moraes, não tinha Alexandre, ninguém parava as duas testemunhas, nem vai parar. Enquanto não se completar os 1260 dias. Aí sim, quando se completar os 1260 dias, por uma permissão de Deus, não pelo poder das trevas, porque se fosse pelo poder das trevas, já tinha feito isso desde o primeiro momento que elas surgissem, né? Mas por uma permissão de Deus para dar o testemunho de mártir, tá? Jesus falou que ele entregou a sua vida, ninguém tirou a vida dele, ele entregou.
tá? Então, por causa disso, aí vai ser permitido que as duas testemunhas sejam vencidas pela besta. Pronto. Elas foram vencidas, né? Aí passa-se um tempo, eu não lembro aqui se são 3 dias e meio, não lembro exatamente, tá? Passa-se um tempo, acontece a ressurreição ou arrebatamento delas. Aí eu entendo o seguinte: será que aí é o exato momento da ressurreição do arrebatamento? Eu acredito que não, porque senão nós saberíamos o dia, né? Depois que ela morrer, 3 dias e meio, né? Eu acredito que ele está simbolizando, olha, as duas testemunhas, elas morreram. E agora, o que vai ser de nós? Elas foram perseguidas, a besta conseguiu vencer elas. E agora, né? Calma aí. Elas foram ressurretas e arrebatadas, então vai acontecer a mesma coisa conosco. Entende? Então vai vir a grande perseguição, assim que elas duas forem mortas, vem a grande perseguição, porque a besta conseguindo derrotar as duas testemunhas, pronto, então ela consegue perseguir todos os outros cristãos. Nós, tá? Seja você judeu, seja você, sei lá, gente, né? Brasileiro, sei lá qual a sua nacionalidade. Aí a besta vai conseguir, porque tirou, né, aqueles dois perturbadores, os dois empecilhos que estavam atrapalhando, né? Agora o resto é fichinha, né? Só que aí nós temos a esperança, calma, nós estamos cheios do Espírito Santo, assim como elas foram. Nós também profetizamos, nós também fazemos sinais, prodígios, maravilha, né? Porque é um tempo de avivamento. Quando as duas testemunhas estiverem atuando, vai ser um grande tempo de avivamento. Então nós vamos ser encorajados através do mártir delas, calma. Assim como elas morreram, ressuscitaram, foram arrebatadas, vai acontecer conosco. Pronto. Aí vai acontecer de nós, cheio do Espírito Santo. Ó, vai ter aqueles que vão sobreviver, tá? Nem todos vão morrer, mas talvez eu e você seremos um daqueles que vão, né, ser mortos, perseguidos, né? Aí quando for o dia e a hora que ninguém sabe, na 7ª, última trombeta vai se completar o mistério que Deus anunciou, e é dito, né, Senhor, até quando vingará o nosso sangue? Aí a voz diz, quando se completar o número total de conservos e irmãos que devem ser mortos da mesma maneira. Então, quando se completar o número total de mártires, completou, pronto. Já está definido agora quem foi salvo e quem não é. Deus vai ressuscitar todo mundo de uma vez, desde o princípio até agora, lá no futuro. Ressuscitou, agora arrebata todo mundo junto, né? É transformado em corpo glorificado e arrebatar todo mundo junto para os ares de uma vez. Pronto. Tá. Ok. Mas a Bíblia diz que vai ter um grupo de sobreviventes que eles vão adentrar o milênio. E que grupo é esse? É porque existe um grupo que eles não adoraram a besta, não receberam o sinal nem o nome, mas eles também não foram mortos, e obviamente por não ser mortos não foram ressuscitados, mas eles também não foram arrebatados enquanto, né, estavam vivos. Por quê? Porque era um grupo que não foi achado digno. Mas como Deus é justo, eles não adoraram a besta, né? Mas também não foram dignos de, né, de receber a glorificação de serem arrebatados. Então o que eu vou fazer com esse povo? Esse povo vai adentrar o milênio, ainda com corpo normal, tanto que a Bíblia diz que vai reproduzir, vai ter filho. Aí Deus fala, aquele que pecar será amaldiçoado aos 100 anos se não se arrepender. Aí fala, nação que não vem adorar Jesus, né, não vai receber chuva. Ou seja, vai ser esse povo. Eles vão estar participando do milênio, mas não estão com a salvação 100% garantida. Entende? Tanto é que quando Satanás for solto no final do milênio, é esse povo que Satanás vai conseguir tentar. Não todos, tá? Eu não creio que todos vão ceder ao lado da tentação, mas acredito que uma parte sim vai acabar, né? Acredito que Satanás vai levantar um novo anticristo, um novo exército, né? Vai ter essa rebelião final, né? Porque a gente que está glorificado, a gente não tem como cair na lábia de Satanás. Não tem como. Agora, aqueles que ainda estão em corpo carnal, eles vão ser seduzidos, vão ser tentados. E alguns desses, ou muitos, não sei a quantidade, vão passar para o lado dessa novo anticristo, né, que vai estar ali Satanás operando, né, quando ele for solto, vai ter esse final aí de Gog e Magog, né, 2.0, né. Aí Deus ele vai impedir, vem fogo do céu, impede e pronto. E obviamente aqueles que estavam corpos corruptíveis, mas não seguiram o diabo, como que eles vão herdar a vida eterna? Simples. Deus vai conceder a eles um corpo glorificado. Pronto. Entende? Aí vem o juízo final, né? E é feita a separação, tá? Daquele que serve, daquele que não serve, o que é ovelha, o que é bode, tá bom? E vem a vida eterna, novos céus e nova terra.
Então, é dessa forma, tá?